Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na aula de Probabilidade 2 nós iremos aprender método jacobiano. 5 tópicos na aula de hoje, começando pela introdução. Ao definir uma variável aleatória x, nós salientamos que x é uma função definida a partir do espaço amostral ômega para números reais. Ao definir uma variável aleatória bidimensional xy, nós estaremos interessados em um par de funções x, função de ômega, y, função de ômega, cada uma das quais é definida no espaço amostral de algum experimento e associa um número real a todo ômega pertencente ao ômega. O ômega pequeno é um resultado, o ômega grande é o espaço amostral todo. Deste modo, fornecendo o vetor bidimensional x ômega, y ômega. Nós vamos considerar z um H1 de xy, uma função de xy. Z, que é o próprio z de ômega, é também uma VA. Consideremos a sequência de etapas: executar o experimento epsilon e obter o resultado ômega, calcular x de ômega e y de ômega, calcular o número z, h1 de x de ômega e y de ômega. O valor de z depende evidentemente de ômega, o resultado original do experimento. Ou seja, z é uma função que associa o número real z de ômega a todo o resultado ômega pertencente a esse ômega maiúsculo. Consequentemente, z é uma variável aleatória. Motivação. A questão que surge é a seguinte: dada a distribuição de probabilidade conjunta xy, qual é a distribuição de probabilidade de z, h1 de xy? Vamos começar a discutir isso com um caso discreto. Seja xy ou se xy for uma VA discreta, encontrar a distribuição de probabilidade de CH1 de xy é uma tarefa relativamente simples. De tão simples, nós vamos falar sobre isso através de um exemplo. Qual a distribuição de probabilidade de z mínimo de xy em que xy tem distribuição de probabilidade dada por essa tabelinha 1? Lembrando que este valor é a probabilidade de x ser 0 e y ser 0. Este valor x ser 1 e y ser 0. Pontinho, pontinho, x ser 5 e y ser 3. No caso, o valor é 0,05. Notem que o suporte de z é o conjunto 0, 1, 2, 3, obtido da seguinte maneira: z é 0 quando x for 0 e y for 0. Pontinho, pontinho, quando x for 5 e o y ser 0. Pontinho, pontinho, x ser 3 e y ser 3. Pontinho, pontinho, x ser y, x ser 5 e y ser 3. Com as seguintes probabilidades, para z ser igual a 0, como voltando aqui, x ser 0 e y ser 0, ou x ser 0 e y ser 1, essas condições são independentes entre si. Então, para dizer ser igual a 0, é x ser 0 e y ser 0, mais x ser 0 e y ser 1, pontinho, pontinho, x ser 5 e y ser 0. Probabilidade de z ser 1 é dado por este valor, z ser igual a 2, z igual a 3. Então, a distribuição de probabilidade da variável z, mínimo de xy, é dado por isto aqui. Z pode ser 0 com probabilidade 0,28, pontinho, pontinho, z ser igual a 3 com probabilidade 0,17. Notem que isto soma 1. Então, vamos ao método jacobiano. Se xy for uma VA bidimensional contínua e se z é uma função h1 de xy, uma função contínua, então z é uma VA contínua unidimensional. Estou trabalhando com uma função única. E o procedimento de achar sua FDP é um pouco mais complicado. A fim de encontrar a FDP de z, nós precisamos do método jacobiano. A busca por essa função de densidade de probabilidade é simplificada com a introdução de uma segunda VA W, H2 de xy, e a obtenção da FDP conjunta Z e W, G, Z, W. Com o conhecimento dessa G, nós poderemos então obter a marginal de Z, que eu vou chamar de G subscrito Z, que é obtida pela integração da conjunta em relação a W, a outra variável, que a gente já conhece isso aqui de aulas passadas. Essa história de variável auxiliar é porque o método jacobiano exige isso. Eu tenho uma variável bidimensional
eu quero uma função de x, y, isso só pode ser feito através de um par. Eu preciso de uma outra função de x, y. Se fossem 3 variáveis, eu precisaria de 3 transformações, ou 3 funções. Mas nós iremos aprender em outras aulas, outras maneiras. Os problemas restantes são: como encontrar a FDP conjunta de Z e W? Como escolher a VA apropriada W? Para resolver esse último problema, nós devemos dizer que geralmente se faz a mais simples escolha possível para W. Nesta passagem, W possui apenas papel intermediário e nós não estamos realmente interessados nela. Isso nem sempre é verdade. Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo que a gente está interessado em 2 transformações. Suponhamos que XY seja uma VA contínua bidimensional com FDP conjunta F. Sejam Z H1 de XY e W H2 de XY. Admitamos que as funções H1 e H2 satisfaçam as seguintes condições. As equações Z, um valor específico, H1 de XY e W H2 de XY, podem ser univocamente resolvidas para XY. Isso quer dizer, são funções bijetoras. Em termos de Z, de x e y, em termos de ZW, isto é, ser bijetora, ser univocamente resolvida, isso quer dizer que admite inversa, simplificando. X é um G1 de ZW, que é a inversa de H1, o H1 G1, e Y, G de ZW. As derivadas parciais, derivada de Z em relação a X, W em relação a X, Z em relação a Y e W em relação a Y, existem, são contínuas de tal forma que essa matriz de derivadas parciais tem determinante diferente de zero, isto é, essa matriz é dada pela derivada desse vetor em relação a esse vetor. É diferente de zero em todos os pontos x e y. Nessas circunstâncias, a FDP conjunta ZW, isto é, essa Gzinho ZW, é dada por essa seguinte expressão. G de ZW é a f de XY, inverso do jacobiano de XY, função indicadora de ZW nesse conjunto J. Só que esse XY são valores específicos. Esse XY é a inversa de H, no caso G1 ZW, e Y é G2 de ZW, a inversa de H2. E esse J estilizado é o suporte de ZW, isto é, região em que essa função densidade de probabilidade é positiva. O determinante E1 esse determinante que a gente viu no slide passado, é denominado jacobiano da transformação XY em ZW. Para fixar esse conteúdo, que é muito interessante, é muito importante, vamos a 2 exemplos, começando pelo primeiro. Se x e y são 2 variáveis aleatórias independentes com distribuições gamas de parâmetros alfa lambda e beta lambda respectivamente, calcula a FDP conjunta de U x mais y e V x sobre x mais y. Então, este é o exercício. Aqui tem 2 transformações, uma transformação em U e uma transformação V. Então, vamos lá. Como são VAs independentes, a FDP conjunta de x e y é dada por esta multiplicação. Nas listas, houve um exercício para encontrar uma FDP conjunta. Alguns discentes colocaram esta resposta. Não estava errada, mas eu aceitei. Mas de forma elegante é preciso fazer esse produto, que nada mais é lambda alfa, lambda beta. Óbvio, para cada exercício, cada atividade pode ser diferente, às vezes não é possível. Mas aqui, lambda, mesma base, somou. Exponencial de lambda x, que multiplica exponencial de lambda y, somou os expoentes. Então isso aqui é a forma elegante de apresentar uma distribuição conjunta. Não se furtem de fazer esta etapa. Antes de aplicar o método jacobiano, é preciso verificar se a transformação é bijetora, isto é, se a transformação é injetora e sobrejetora. Lembrando que vocês aprenderam em algum momento da vida de vocês, se foi no Fundamental 2, se foi no ensino médio ou se foi mesmo na graduação. Uma função é injetora se h de AB é igual a CD, implica que AB é igual a CD, isto é, A igual a C, B igual a D, este par é igual a esse. Como é que é a técnica? H de AB, eu vou pegar qual é que é a transformação?
somos os elementos A mais B, pela definição do exercício. Segunda transformação é o primeiro dividido pela soma, está aqui. Faço a mesma coisa para esse par. Vou criar um sistema de equações, A mais B igual a CD, que eu vou chamar de 1. A sobre A mais B sobre C mais D. Eu tenho este resultado. Substituo aqui no caso. Igualei, cheguei que A igual a C. Por 1 e 2, eu vou aqui substituir quem é o A, que eu obtive aqui. Vou chegar aqui B igual a D. Logo, a transformação é injetora. Isso aqui está sendo respeitado. Será sobrejetora se, para todo CD pertencente a B, existe um par AB pertencente a A, tal que essa função AB, que soma os elementos A mais B, a segunda transformação é o primeiro sobre a soma, vai ser igual a um CD. Isto é, vai existir um par que eu vou colocar aqui, que vai resultar em CD. Como é que eu provo que isso é verdade? Parecido com o slide anterior. A mais B, eu digo que é igual a C. A sobre A mais D, A mais B, eu digo que é igual a D. Por 3, eu vou substituir esse A mais B aqui, ó. Como é igual a C, coloquei o C, cheguei que A é igual a CD. Eu guardo este valorzinho aqui. Eu tenho este resultado e tenho isso. Vou juntá-los. Faço essa continha. B é igual a C, 1 menos D. Isto é, eu consegui escrever A em função de CD. Eu consegui escrever B em função de C e D. Note, se eu aplicar essa transformação aqui, isto é, eu somar esses dois, vai ficar igual a C. Se eu pegar esse e dividir por ele mesmo mais esse segundo aqui, vai chegar igual a D. Portanto, a transformação é sobrejetora. Como ela também é injetora, H é bijetora. Então é importante ver isso para garantir que a gente usa um termo univocamente. Então é para garantir que ela é bijetora. Então eu consigo mostrar que existem inversos dessas transformações. Coisa importante que eu percebi que uma pequena deficiência da turma. Regiões de transformação, regiões de integração. Notem, X é uma gama, está nos reais positivos. Y também é uma gama, está nos reais positivos. Se X está nos reais positivos e Y nos reais positivos, a soma também está nos reais positivos. Se a soma está nos reais positivos e X está nos reais positivos, essa razão vai estar no intervalo 0,1. Não é tão imediato, mas certamente vocês aprenderam isso em cálculo 1. Então, olha, X e Y estão no plano real positivo. U, usando aquelas transformações, vai estar no real positivo e o V no intervalo 0,1. Veja como foi importante cálculo 1 e cálculo 2. Isto é, o suporte de Y é dado nesse plano real positivo, o suporte de UV é dado por essa região, de 0 a infinito, de 0 até 1. Agora nós temos que, então, finalmente, tudo isso foi para garantir que dá para usar o método jacobiano. Agora nós vamos começar o método jacobiano de fato. U é um H1 de XY, que é x mais y, definição do exercício. V, H2 de xy, x sobre x mais y. Eu preciso desse determinante, dessa matriz. Faço U, que é isso aqui em relação a x, U em relação a y, isto em relação a x, isto em relação a y. Faço essa continha, derivada, tá? Essas duas razões. Calculando determinante, chegou nesta expressão. Mas notem, nós estamos trabalhando com transformações U e V. Isso tem que ficar em função de U ou V. No caso, usando esse resultado, esse determinante pode ser escrito como 1 menos U. Lembrando que G1 de UV, eu vou encontrar, eu tenho U em função de XY, V em relação a XY. Agora eu quero voltar para a transformação inversa. Eu quero X em relação a UV, em relação a U e V, no caso é U vezes V, Y em relação a UV, que no caso é 1 menos V. Nós temos que a conjunta de UV é a conjunta de XY avaliada nesses pontos. O inverso do jacobiano e as indicadoras de U e V.
substituo lá naquela FDP conjunta, vai chegar neste valorzinho aqui. E algo para elogiar, que eu percebi que a turma está bem atenta a identificar distribuições. Parabéns para os senhores, as senhoras e as senhoritas. Isto é, U segue uma gama alfa mais beta lambda. V segue uma beta de parâmetros A e B. Notem, eu tenho duas distribuições que não dependem, o U não depende de V e o V não depende de U. Adicionalmente, U e V são independentes. Mas uma crítica. Por definição, toda conjunta pode ser particionada em uma condicional e uma marginal. Alguns colegas, só por ter particionado, assumiu que eram independentes. Não é verdade, tá? Por definição, marginal e condicional. Se porventura forem duas marginais, é porque as variáveis são independentes. Algo que eu tenho feito para aprimorar o conhecimento de vocês é colocar distribuições conhecidas, mas nem sempre a partição vai resultar em distribuições conhecidas. Fiquem atentos a isso. Então vamos ao exemplo 2. Vamos remeter os primeiros comentários sobre o método jacobiano. Seja U e V duas variáveis aleatórias independentes, cada uma delas, uma com distribuição Q quadrado com m graus de liberdade e a segunda com n graus de liberdade. Eu estou interessado em x, U sobre m, V sobre n. Isto é, o Q quadrado dividido pelo seu grau de liberdade, V dividido pelo seu respectivo grau de liberdade. O exercício é qual a distribuição de x? Nota, o exercício está interessado em eu tenho uma variável bidimensional e está interessado em uma transformação. O método jacobiano não permite isso, ele precisa de uma segunda transformação. A dica: a segunda transformação pega a própria variável, y igual a v. Um detalhe importante, para não confundir, esse exemplo é independente do anterior. No anterior, as variáveis originais eram x e y, e o exercício pediu uma transformação, uma função uv. Aqui as variáveis originais são u e v, e a transformação é x e y. Não se apegue ao qual é a letra que está aqui. Se apegue em quem é a variável original e quem é a transformação, quem é a função dessas variáveis. Como no exemplo anterior, nós precisamos verificar se a transformação é bijetora. É injetora se H de AB sendo igual de CD, isso implica que A é igual a C e B é igual a D. Técnica: substituo. Quem é a função que a gente está aprendendo lá? É A sobre M, B sobre N, nessa razão, e B. Faço a mesma coisa aqui, C sobre N dividido por D sobre N e o próprio D. Que a segunda transformação é o próprio valor do segundo elemento. Faço o sisteminha, esse igual a esse e esse igual a esse. B igual a D, já temos um resultado aqui. Agora eu vou substituir esse resultado aqui em cima. Cheguei que A é igual a C. Logo a transformação é injetora. Isto é, para isso ser igual a isso, só é verdade se o A for igual ao C, ou se o B for igual. E se o B for igual a D. Logo a transformação é injetora. Será sobrejetora se para todo par C e D pertencente a B existe um par AB pertencente a A, tal que H de AB, que eu estou aplicando a transformação, vai resultar no CD. Isto é, existe um valorzinho aqui, existe um valor que eu vou colocar aqui, aí lembrando, esse H de AB é essa transformação. Existe um valor que eu vou colocar aqui e aqui, que vai resultar no C e D. Como é que eu encontro, como é que eu sei que isso realmente acontece? Diga, eu pego essa transformação e igualo a C. Pego isso aqui, esse B igual a D, tá aqui. Então já tem um valor isolado. Vou usar esse resultado aqui, substituir nesse sistema. Cheguei aqui A, isolei, né? Sempre a variável da esquerda, que é a transformação. M sobre N CD. Tá, cheguei nesses valores isolados. O que eu faço? Esses são os valores que supostamente vão me garantir isso. Então, vou fazer o quê? Vou pegar isso, vou aplicar nessa transformação. Este valor vou aplicar nessa transformação. Isto é, se eu pegar este valorzinho, M sobre N CD, dividido por D, que é o segundo, sobre M, isso vai resultar em C. Se eu pegar o próprio... Aqui é mais fácil. D é o próprio D, que é o segundo elemento da transformação.
Então, logo, ou portanto, a transformação é sobrejetora. Como ela é também injetora, H é bijetora. São algebrismos, mas é importante que a turma guarde bem essa etapa. Essa etapa é necessária para poder chegar no jacobiano de fato. Porque o último tópico vai acontecer quando isso não é respeitado. Agora, nós temos que x, agora lembrando, né, a transformação, a função, x é h de um v, que é u sobre m dividido por v sobre n, e y, que é h2 de v, é o próprio v, o segundo elemento do vetor. Vamos fazer o determinante dessa matriz. Derivo x, que é essa função aqui em relação a u, x em relação a v. A segunda linha é isso em relação a u e isso em relação a v. Vai resultar nessa matriz. Calculou o determinante, resultou neste valor. Mas a função é em relação a xy. Eu preciso voltar para xy. Então, como é direto, o y é igual a v, eu só substituo aqui direitinho. Lembrando que a FDP conjunta de UV é dada por esta expressão. São duas que quadrados. Novamente, eu juntei, vai ter um 2 de um lado, um 2 de outro, são meus expoentes. Vai ter uns exponenciais, são meus expoentes. Aqui não tinha muito o que fazer, deixa aqui. Então, lembrando também que isso veio lá daquelas propriedades, daquelas verificações de injetora e sobrejetora. Pode ser escrito como m sobre n, xy, v igual a y. Por 2, que é o método jacobiano, a conjunta de xy é dada por esta expressão. Vou substituir esse valor naquele produto de quadrados, este valor naquele produto de quadrado, na conjunta. Multiplicar pelo inverso do jacobiano, cheguei nesta expressãozinha aqui. Tá difícil de identificar? Vamos usar a metodologia original, que é, eu estou interessado só em x, então vou integrar em y. G de xy é integral de 0 a infinito, porque é o suporte de y, de g de xy. Faço essa continha, substituir e cheguei nisto daqui. Este é um núcleo de uma gama, então vai resultar neste gama e esse carinha aqui, o que sobrou. Isto é, x segue um f com mn graus de liberdade. Ufa! Dava para ter olhado a conjunta xy e chegar na f? Poderia ser feito. Como a turma tem saído muito bem identificar núcleos, fica como um exercício para vocês fixarem essa matéria. Funções não biunívocas. Quando a função zh1 de xy não for biunívoca, objetor, o método jacobiano descrito lá na equação 2 não pode ser usado de imediato. Primeiramente, o suporte de x e y precisa ser subdividido em regiões onde h1 de xy seja biunívoca. Após isso, o método pode ser aplicado em cada uma das regiões. E a FDP de Z é a soma das FDPs obtida para cada h1 de xy da região. Então, eu quebrei o suporte xy, aquela área, em regiões que garantam bijetividade, se é que existe essa palavra. Isto é, a FDP conjunta de ZW será dada por esta expressãozinha, que é uma soma de jacobiano, digamos assim. Lembrando que esse xy é a transformação inversa na iésima região, y é a transformação inversa na iésima região, e esse j estilizado é o iésimo suporte ZW, e n é o número de subdivisões. Como essa parte de transformações não biunívocas não faz parte da ementa, eu não vou entrar em detalhes com mais exercícios, mas é importante que vocês saiam de probabilidade 2 sabendo porque é tão importante olhar se as funções são bijetoras ou não, porque senão vai cair em outra metodologia ou numa adaptação. Finalmente, bibliografia. A maior parte do meu texto eu tirei aqui do Meyer de 2017, mas, se eu não me engano, tem um exercício que eu tirei do Sheldon Ross, que esse livro que está em português está disponível na biblioteca da UFJF, a versão digital, né? O e-book, que é o mesmo conteúdo. Eu particularmente gostei do Meyer, embora tenha um português rebuscado. O Sheldon Ross é competitivo nessa matéria. Eu coloquei o Ross de 2019 porque é a versão mais nova e é a que eu tenho em casa. Dúvidas, entre em contato pelo próprio Google Classroom, onde vocês estão acessando esse material, mas fiquem à vontade para me mandar e-mail
meu e-mail da UFJF, e a minha página profissional serve como um backup. Sem mais, muito obrigado.